Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira e de quarta a gente sempre tem vídeo aqui no canal, continuando o que a gente começou semana passada de uma dica contábil. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir o vídeo da semana passada. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre dica de redução de custo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. Espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo pra PJ. Hoje, continuando um pouquinho do que a gente já vem falando sobre dicas, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre redução de custo, tá bom? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre redução de custo, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal e vamos lá, galera. Seguinte, essa é uma visão que normalmente eu tento trazer principalmente para os alunos que a gente tem no nosso curso, tá? Não só para os alunos, mas, por exemplo, os meus clientes que me buscam para a parte de consultoria também, que é exportar em euro para a Europa. Ok? Parece ser óbvio, né? Você fala assim, pô, exportar em euro para a Europa, ok e tal, mas não é tão óbvio assim. A gente tem muitos exportadores para a Europa, né? Pessoas que fornecem para a Europa, que exportam em dólar para a Europa, que é muito comum. Então você já tem todo o preço dolarizado da tua mercadoria, você exporta para os Estados Unidos, para a China, para a Europa, para a Índia, para onde for, você exporta em dólar, né? Mas você já parou para pensar que exportar em euro pode trazer uma redução para você? E aqui é onde eu quero deixar o ponto de dica para vocês, tá? Por que exportar em euro para a Europa me traz uma redução? Por alguns motivos. O primeiro deles, tá? Quando você contrata um financiamento em dólar, esse financiamento, é a base de cálculo do financiamento em dólar, ele é feito através de SOFR. Quando você contrata um financiamento de euro, né, com base da moeda de euro, ele é feito através da Euribor, tá? Por que eu falo isso? Porque exportadores, na sua grande maioria, contratam ACC para financiar as suas exportações. Então, se eu contrato um ACC em dólar e se eu contrato um ACC em euro, os custos são diferentes, tá? O ACC em euro ele é mais barato. Por quê? Porque a SOFR tem uma composição de preço um pouco mais cara do que a Euribor. Quanto, Patrick? Aproximadamente uns 2% mais caro, tá? Então, se eu contratar um financiamento em dólar, por exemplo, eu vou chutar aqui uma taxa de juros, tá? Eu vou pagar 10% ao ano. Se eu contratar uma operação em euro, eu vou pagar aproximadamente 8% ao ano. Então, é mais ou menos essa visão. Você fala, poxa, é só 2%. É só 2% nessa visão, mas quando a gente compara uma taxa com a outra, a taxa que está 8%, ela é 20% mais barata do que a taxa de dólar, tá? Então você tem uma redução de custo considerável aqui, ok? Esse é o primeiro ponto, tá? Então quando eu exporto, se eu conseguir exportar em euro, eu começo a ter uma redução de custo dos meus financiamentos. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando eu exporto em euro para a Europa, o meu cliente lá, o importador, ele não está tendo nenhum tipo de variação cambial. Porque quando eu exporto em dólar, esse meu cliente que está na Europa, ele precisa converter euro para dólar e me remeter dólares, né? E eu recebo dólares aqui no Brasil e converto para reais. Quando eu exporto em euro, o meu cliente que está lá na Europa, ele simplesmente faz uma transferência para mim. Então ele não está exposto à variação cambial. E aqui você fala, pá, tudo bem, mas o cara não está exposto, mas e aí? Se ele não está exposto, você pode virar para ele. Aqui é uma dica comercial, muito mais do que uma dica financeira, vamos falar assim. E você virar para o teu cliente lá e falar assim, olha, ao invés de você ficar exposto a uma variação de dólar-euro, por que eu não te exporto diretamente em euro com um custinho um pouquinho a mais? Então vamos lá, você vai repassar 0,5%, você vai passar 1% a mais no preço. Fala, olha, eu consigo te exportar em euro, só que o preço fica 1% mais caro. Ou 0,5% mais caro, não sei. É uma dica aqui, tá? Não tô falando que você precisa repassar isso. Eu tô falando que você pode retirar a questão de variação cambial que o teu cliente lá na Europa tem e repassar um custinho a mais. Então, às vezes, esse cara ele tem uma variação que ele não quer ter esse tipo de variação e ele topa pagar 0,5% mais caro, às vezes, no preço da mercadoria para não ter essa variação. Ou mesmo que ele não tope, ainda assim você já teve a redução do seu custo aqui no Brasil. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte, se a minha mercadoria vai ficar 0,5% mais cara, eu estou tendo 0,5% a mais de lucro. Se eu já reduzi o meu custo financeiro e estou aumentando o meu lucro, poxa, o que eu estou fazendo aqui? A minha parte de passivo, a minha parte de endividamento diminuiu
e a minha parte de lucro aumentou. Ah, Patrick, minha parte de lucro aumentou 0,5%. Aumentou só 0,5%, sim, concordo. E você teve uma redução de custo. Ou seja, no frigir dos ovos aqui, você teve uma redução de 2% de custo e um aumento de 0,5% de ganho. Líquido, isso está entrando em 2,5%. Por fim, digamos que você não consiga repassar esse 0,5%, esse 1%, digamos que você não consiga aumentar o preço. Só de exportar em euro, você já consegue reduzir o seu custo financeiro. E aqui eu estou falando de exportar em euro para a Europa. Por quê? Porque tem essa jogada do seu cliente, do seu importador lá, deixar de ter qualquer tipo de variação cambial, e você às vezes conseguir repassar um pouquinho mais de custo. Mas você pode exportar em euro para qualquer lugar do mundo. A questão é se os seus clientes vão aceitar. Normalmente é muito mais fácil que você tenha um cliente europeu aceitando comprar algo em euro do que um cliente americano aceitando comprar algo em euro, principalmente saindo do Brasil. Então, normalmente, quando a gente fala de Estados Unidos, América do Norte ali, em geral, América do Norte e basicamente o restante do mundo aqui, tirando a Europa, em geral, se compra em dólar, tá? E aí, você tem a Europa onde facilita esse tipo de negociação, beleza? Espero que essa dica tenha agregado conteúdo para vocês. Só lembrando, tá? Esse ano a gente vai ter 4 turmas do nosso curso. É um curso de 2 meses de duração, então é um curso longo aí, muito completo. Se você não faz parte de uma das nossas redes sociais ou não faz parte do nosso grupo de Morning Call, os links estão aqui embaixo. E eu sempre divulgo sobre os nossos cursos nas nossas redes sociais e no nosso grupo de Morning Call. Inclusive, se não estiver aberto, já está para abrir a inscrição de um dos cursos aí. Beleza, pessoal? Um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!